Olá, tudo bem? Meu nome é Jaquielson Ferreira, sou sociólogo e teólogo e você está no nosso podcast 5 Minutos para Despertar. Quando eu era criança, tinha uma relação complicada com a comida, mais especificamente com as verduras. Na hora do almoço, o ritual era sempre o mesmo. Eu separava tudo aquilo que era verde no prato para desespero da minha mãe. Comer verduras ou comidas temperadas por ela era sempre para mim um castigo diário. Mas certa vez, nas férias, viajei para a cidade onde a minha tia-avó morava. A casa era simples, humilde, mas havia algo lá precioso para mim: fartura e liberdade. Uma liberdade que eu não experimentava com tanta frequência em minha casa. E foi naquele lugar que vivi uma das experiências mais marcantes da minha infância. Um dia, minha tia-avó, com muito desejo de me deixar confortável e satisfeito, me perguntou algo aparentemente simples, mas que soou como um presente dos céus. Ela disse: "Como você gostaria que eu preparasse a comida?" Aquilo era tudo que eu sempre quis ouvir. Sem pensar duas vezes, respondi com convicção: "Sem verdura, claro." Lembro do olhar dela de espanto. Um silêncio breve, mas ela respeitou meu desejo. Atendeu exatamente ao que eu pedi. Era inacreditável, pois tudo o que eu sempre pedi para minha mãe finalmente seria atendido por minha tia-avó. A hora do almoço chegou e eu estava mais empolgado do que nunca. Servi-me com entusiasmo, salivando como poucas vezes havia salivado na vida. Achei estranho que ninguém mais à mesa demonstrasse a mesma animação que eu, mas ignorei o sinal. Todavia, na primeira garfada, tudo fez sentido. Era, sem exagero, a pior comida que comi na vida. Sem sabor, sem vida, sem equilíbrio. E o pior, naquela situação eu precisava comer tudo. Todos à mesa precisavam. Era uma consequência que, infelizmente, não encararia sozinho. Ali, ainda criança, aprendi algo que só mais tarde conseguiria traduzir em palavras. Nem tudo o que desejamos é, de fato, bom para nós. E essa lição aprendi da forma mais indigesta possível. É incrível como essa experiência revela uma grande questão. Como seria o mundo se todos os nossos pedidos fossem atendidos exatamente como desejamos? Sem filtro, sem correção, sem sabedoria maior. Pois é, a Bíblia mostra que muitas vezes Deus lida conosco de duas formas. Em amor, Ele pode nos negar aquilo que tanto queremos. Ou, também por amor, pode permitir que recebamos exatamente o que pedimos e aprendamos pelas consequências. O apóstolo Paulo é o exemplo mais marcante que podemos citar nesse momento para ilustrar o primeiro caminho. Em 2 Coríntios, capítulo 12, ele relata que recebeu um espinho na carne, algo que o afligia profundamente. Paulo orou, clamou e pediu insistentemente a Deus que removesse aquilo. Mas a resposta não foi um milagre que ele tanto esperava. Deus disse: "Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Deus não atendeu ao pedido de Paulo, não por falta de amor, mas exatamente por amor. A permanência do espinho o manteria humilde, dependente e sensível à graça de Deus. O não de Deus foi, na verdade, um sim para algo maior: maturidade espiritual. Mas há um segundo caminho mais doloroso, quando Deus nos permite que colhamos aquilo que tanto insistimos desejar. Sansão é o retrato trágico e icônico desse processo. Escolhido por Deus desde o ventre, separado, capacitado com uma força sobrenatural, ele ignorou repetidamente os limites estabelecidos por Deus. Sansão desejava mulheres filisteias, desprezava conselhos, brincava com o pecado e confundia força com invencibilidade. Deus advertiu, deu sinais, mas Sansão insistiu. Até que chegou o dia que Deus permitiu que ele tivesse exatamente o que queria.
viver segundo os seus próprios desejos. O resultado foi devastador. Traído, capturado, teve os olhos arrancados e foi reduzido à condição de escravo, girando um moinho como um animal. Sansão aprendeu da pior forma. Aprendeu na dor, na perda, na humilhação. Aquilo que começou com prazer terminou com cegueira. Aquilo que parecia liberdade terminou com prisão. Mas é interessante observar que mesmo nessa condição, Sansão encontrou restauração na presença de Deus. Não sei o caminho que você está trilhando, mas você pode e deve escolher um dos caminhos. De que forma você vai se permitir que Deus trabalhe a sua vida, que Deus trabalhe o seu caráter, que Deus trabalhe a sua vida, o seu ser? Nesse momento você pode escolher como Paulo. Você pode escolher o não de Deus, sabendo que Ele é o melhor para você, independente das suas escolhas e suas preferências. Ou você pode escolher como Sansão, perdendo tudo, sofrendo, chegando ao estágio mais doloroso em que um ser humano pode aprender a vontade de Deus. 5 minutos se passaram, é hora de despertar.